Fala galera, então, nossa aula 11, beleza? Lembrando, para você ajudar no crescimento do canal, curta, inscreva-se, ative as notificações, baixe o meu livro gratuito. Se você quiser aprimorar suas técnicas de estudo, o link vai estar aqui na descrição para você baixar ele 100% gratuito, 100% online. E se você quiser adquirir a minha coleção das leis do município de Palmas, também vai estar no link aqui na descrição, caso você queira adquirir individualmente ou adquirir todos juntos o combo aí que contém os três. Beleza? Então bora lá para nossa aula. É o seguinte, galera, na nossa aula número 11, a gente ainda está aqui dentro do processo administrativo disciplinar, né? Então, a gente está estudando aqui o processo administrativo disciplinar. Vem cá, eu vou clicar, né? Estou me organizando aqui, como você pode ver. Então, estamos aqui, ó, na nossa aula número 11. E aí, o processo administrativo disciplinar, ele é um procedimento, assim, que, cara, não tem muito segredo. A finalidade dele é apurar a responsabilidade do servidor, né? Por uma falta ou irregularidade que ele exerceu no desempenho das suas funções. A gente vai ter aí duas formas de apurar isso, através de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar propriamente dito. A sindicância vai correr no próprio órgão que você trabalha, tá? No respectivo órgão de lotação. Porém, o processo administrativo disciplinar, ele vai correr nas unidades permanentes de corregedoria ou numa comissão especial, tá bom? Então, tipo, é bem de boa, né? O processo administrativo disciplinar, ele pode correr nas UPCs, né? Unidades permanentes de corregedoria, ou ele pode correr na comissão especialmente designada. Tá bom? Então é isso para a gente começar a trocar uma ideia. E aí, galera, olha só que interessante, né? Pode ser que essa sindicância aqui, que está lá no seu órgão, seja enviada para uma comissão dessa ou para a unidade permanente de corregedoria. Então, nós teremos aqui, ó, o envio dos autos, que é o processo da sindicância, para a corregedoria ou para a comissão, em duas hipóteses. Quais hipóteses são essas? Bom, a primeira é se constatar ser caso de demissão, destituição ou cassação, ou houver obrigação de indenizar o erário. Então, galera, por aqui a gente já tira o que pode acontecer através da sindicância. Porque se for caso de demissão, destituição ou cassação, a gente só vai poder usar a sindicância aqui, ó. Vem aqui comigo, bem aqui, ó. A gente só vai poder usar em caso de advertência ou suspensão. Porque se for caso de demissão, destituição ou cassação, será caso de processo administrativo disciplinar que vai correr na unidade permanente de corregedoria ou na comissão especial e não no seu respectivo órgão, porque no seu respectivo órgão só corre a sindicância e a sindicância só pode ser usada para apurar advertência ou suspensão. Agora, quais são os resultados de uma sindicância? Primeiro, a sindicância pode resultar no arquivamento, né, do processo, tipo, não deu em nada. Ela pode resultar na aplicação da penalidade de advertência ou suspensão até 90 dias, que a gente acabou de ver, ou instaurar o PAD, né? Então, nos casos de demissão, destituição ou cassação, ela servirá para a instauração do PAD. Qual que é o prazo dessa sindicância? A priori, né, a princípio ela dura 30 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 30 dias, e essa prorrogação, obviamente, é a critério da autoridade superior, né? Sempre é critério da autoridade superior. Aí, olha só, a gente vem para a nossa questão 72. Vem aqui comigo, ó. O processo administrativo disciplinar engloba duas espécies de processo. Massa. A sindicância e o pátio comum. Top, é isso mesmo, galera. Na sindicância, o rito é mais célere, mais rápido, chamado de sumário, certo? Mais célere e mais rápido é o sumário, isso mesmo. Terá a duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Show de bola, show de bolemas. Porém, nesta, o rito é ordinário. Beleza, o PAD, né, que é nesta, né, que está fazendo referência, naquela sindicância. Nesta, o PAD. Porém, nesta, o rito é ordinário, com duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Nota-se, galera, acho que está certo, viu? Acho que esse é o prazo do PAD mesmo. Nota-se que a sindicância produzirá os seguintes resultados: arquivamento do processo, aplicação das penas de caráter leve, advertência e médio e suspensão.
ou, caso não seja nenhuma das hipóteses, servirá para dar início ao PAD comum, a fim de que seja aplicada as penas consideradas mais graves, que é o quê? Demissão, destituição e cassação. Mas tá certinho, tá, galera? Isso aqui, beleza? Aqui, note que raramente aqui no nosso material a gente tem uma questão que o tema não foi abordado, mas aqui a gente tem uma questão, a parte dessa questão, o tema não foi abordado, mas é uma parada bem simples que a gente vai ver logo ali na frente, que é o tempo de duração do PAD, né? Como vocês viram aí na questão, ele tem 60 e pode ser prorrogado por mais 60 dias. Ok? Então, let's go. Pergunta: o que ocorre com o servidor que ficar sabendo de uma irregularidade? Resposta: ele é obrigado a comunicar à autoridade superior. Então, se tu ficou sabendo de alguma coisa errada no serviço público, meu irmão, tu tem que aguentar, tem que fofocar, tem que ser o X9, não pensa duas vezes. Claro, cagueta em segredo. Agora vamos lá, galera. Denúncias. Podem ser que existem denúncias sobre irregularidades, certo? Aí a administração pública vai apurar, né? Vai verificar se é verdade. Pode ser que aquelas denúncias, o fato não configura a infração ou um ato ilícito de forma evidente, né? Então, vai arquivar por falta de objeto, certo? Ou as anônimas, que elas não serão objetos de apuração. Isso aí está no artigo 162 da lei. Aí, a gente vem para a questão aqui 73. As denúncias sobre irregularidade, assim como as anônimas, devem ser apuradas pela administração pública. Errado, porque as anônimas não serão apuradas. Pergunta: o que acontece com o servidor que estiver respondendo um dos procedimentos disciplinares e que a sanção poderá ser de demissão ou destituição? Olha só, né? Esse servidor que tem a possibilidade de sofrer uma demissão ou de ter que devolver a grana, ressarcimento ao erário, ele não será exonerado, né? Lembra, galera, exoneração não é forma de punição. Então, ele não pode ser exonerado, né? Sair de boa, sair lisinho, sair ileso, enquanto não finalizar o processo e cumprir a respectiva pena. Beleza? Isso aqui tem uma lógica, tá, galera? Porque pode ser que esse ressarcimento ao erário seja descontado da remuneração dele, um pouco ali todos os meses. Agora, pode ser, galera, que o servidor sofra um afastamento preventivo, né? Tipo, igual aconteceu com o delegado da Cunha lá, né? O que acontece? O afastamento preventivo é uma medida cautelar para que você não influencie na apuração dos fatos, né? Então, você é retirado do serviço público para que você não influencie nos seus colegas que possam ser testemunhas, e mexer na documentação que está ali no órgão, tá? Então, não prejudica a remuneração do servidor, então ele vai para casa, continua recebendo. E a competência é a autoridade que instaura o processo. Então, a mesma autoridade que instaurou o processo é a autoridade que manda você tirar o afastamento. Beleza? O prazo, 60 dias mais 60 dias, que é o mesmo prazo de duração do PAD. Joia? E aí, o que acontece? Pode ser que esse prazo seja maior, se for o caso de malversação de dinheiro público, né? O que é malversação? Acho que é mau uso mesmo, né? Essa questão de corrupção, tal, porque nesse caso vai ser durante todo o PAD. Agora, só no meu exemplo aqui, que eu menti, né? Porque o delegado da Cunha, que é um youtuber aí famoso e tal, o delegado de São Paulo, ele tirou uma licença sem remuneração, né? Ele disse que fizeram um acordo com ele lá e mandaram ele tirar essa licença e infelizmente ele ficou até sem ganhar grana, né? Foi até pior do que o afastamento preventivo. Porque no afastamento preventivo tu ainda continua recebendo. Agora a questão número 74. Durante o PAD, o servidor poderá ser afastado, ser ou não ser, eis a questão, de forma preventiva, a fim de que não influencie na apuração e na decisão final. Nota-se que é uma medida cautelar, certo? Pois é uma decisão antes da decisão final, certo? Ocasião em que o servidor se ausenta do serviço sem remuneração, pois não se encontra, né? Olha só para você ver, né? Faz tempo que eu escrevi isso aqui, né? Não se encontra, né? Porque o não é um fator de ênclase. Não se encontra trabalhando e incorreria em uma hipótese de enriquecimento ilícito, né? Então, o que acontece? É uma decisão, ocasião em que o servidor se ausenta do serviço sem remuneração, está errado, né? Por quê? Porque ele se ausenta do serviço com remuneração. Joinha, então, vai estar errado por isso. Afastamento preventivo, ele é com remuneração. Agora, a gente vai falar um pouquinho do que seriam as unidades permanentes de corregedoria,
certo? Corregedoria administrativa serão criadas, né? Isso aqui é a letrinha seca da lei, né? Aí eu coloquei sigla para poder facilitar a minha vida aqui, ó. Serão criadas, obviamente, as unidades permanentes de corregedoria administrativa, né? De quem que é a competência do chefe do poder, local no respectivo âmbito de atuação, né? Daquele chefe. As competências e atribuições serão previstas no regulamento próprio. Beleza? Então, mais uma vez, o que você vê aqui? A lei fala assim, vai existir o responsável é o chefe do poder e o resto vai estar previsto no regulamento. Então existe, vocês estão vendo que tem tipo assim muita coisa que a lei só cria, pô. Ela não traz os detalhes. E tu tem que ficar esperto nisso, porque em prova você não tem que saber desses detalhes. E eu considero, hoje com a minha experiência de prova, que ir atrás de detalhes que não são cobrados é um dos maiores vacilos, velho, que você pode ter em prova. Porque, velho, é tanto assunto, é tanto conteúdo, tanta coisa pra você aprender, que tipo assim, cara, que adianta você ficar aprendendo coisa que não cai, sabe? Mas aí, né, a gente quando é candidato faixa branca, concurseiro iniciante Nutella, a gente quer aprender tudo e acha ruim o professor falar que não tem que aprender tudo, né? Mas eu, depois de tanto me lascar, aprendi que é um dos piores erros que eu cometi era esse. Agora vamos lá. Sindicância, né, galera? A sindicância é aquele procedimento sumário, né? Rito sumário é um rito mais rápido. Ok? Ela tem duração de 30 dias, pode ser prorrogada por mais 30, né? A condução, aí a lei já traz aqui pra gente, que pode ser pela unidade permanente de corregedoria ou até mesmo por uma comissão. Só que a sindicância, ela corre aonde, né? Ela corre no órgão lá do servidor, a gente já viu isso aqui. E quem que vai participar dessa comissão? 3 servidores efetivos, um deles é o presidente, tá? O presidente designado pela autoridade competente, então a autoridade competente é que vai designar esse servidor efetivo que será presidente, e o presidente, depois que ele foi eleito, ele escolhe um secretário. Beleza? Então essa galera aí, esse grupinho de 3, eles que vão guiar os trabalhos aí da comissão. E aí tem gente que não pode participar, né, dessa comissão. Quem for parente do acusado, consanguíneo, né, ou por afinidade, tanto em linha reta ou colateral até o 3º grau. E as pessoas que forem interessadas naquela decisão, tá? Agora, hipóteses, né? Hipótese da sindicância. Não houve indícios suficientes de materialidade e autoria. Galera, não teve infração, pô. A gente ainda está investigando. Então, a sindicância pode ser uma sindicância para investigar, pô, o que rolou, para ver se vai acontecer alguma coisa. Essa sindicância ela é preliminar do par de ordinário. Pode ser que ela seja preliminar do par de ordinário. Por quê? Porque a gente vai ver que é caso de demissão, destituição ou cassação, que nem a gente viu lá em cima. Então ela vai vir antes do par de ordinário, que ela vai ser enviada para lá, né? Por quê? Porque é um caso de demissão, destituição ou cassação. Agora, pode ser que ela tenha indícios de tudo aí que está rolando e ela mesma que vai aplicar a penalidade, ó, porque a gente vai estar diante, ó, de apurar materialidade e autoria dos casos de advertência ou suspensão, certo? Até 90 dias. Então a regra da sindicância é essa, galera. Ela só serve para advertência e ela só serve para suspensão até 90 dias. Ok? Ok, galerinha? Tá? Pode ser que a sindicância seja dispensada, olha só, né? Indícios fortes e suficientes para convencer a galera lá da comissão que é um caso de demissão, que é um caso de destituição, certo? E que é um caso de cassação. Então, se tiver indícios fortes e suficientes, o que vai acontecer aí? A sindicância vai ser dispensada, afinal de contas, demissão, destituição e cassação a gente não aplica pela sindicância, a gente aplica pelo processo administrativo. A competência para instaurar é o chefe do poder, tá? Pode ser que seja o dirigente máximo do órgão de notação do servidor e para tais autoridades, a instauração pode ser requerida pelo chefe da repartição ou outras autoridades. O que eu quero dizer para você é que os gestores podem se comunicar e pedir para o outro, né? Para o outro instaurar, né? Às vezes o chefe da repartição não está presente, aí pode ser uma pessoa que está acima, vai depender muito da conjuntura da administração pública. Então, como é que funcionam aqui as diligências, né? O presidente da comissão, depois que essa comissão ela é instaurada, ela vai rolar aí, né? Aí, dependendo de cada assunto, ela vai acontecer de forma diferente. Só que olha só, se a gente estiver diante de um caso que o servidor ele se ausentou do serviço
ou retirou o objeto, tá? Sem autorização do chefe, o procedimento aqui vai ser esse, ó. Primeiro a gente vai escutar as testemunhas, tá? Primeiro que a gente escuta as testemunhas, ok? Depois a gente escuta o acusado e o acusado pode juntar documentos, beleza? Primeira etapa. Depois a comissão vai diligenciar para o esclarecimento dos fatos, que é uma das partes principais de qualquer processo, e no final ela vai emitir um relatório conclusivo. Esse relatório conclusivo vai falar, olha, eu acho que o fato existe, eu acho que o fato não existe, não tem como provar, tá? Eu acho que o servidor tem que ser punido, o servidor tem que ser punido com demissão, ou o servidor tem que ser punido com cassação, ou o servidor tem que ser punido com destituição, e aí ele vai lá e a comissão remete esse relatório para a autoridade que instaurou a sindicância, né? Porque é ela que aplica a penalidade, tá? Então, nesses casos de ausência do serviço ou retirada de objeto, a gente tem esse rito aqui, que é um rito um pouquinho diferente. Agora, no caso do servidor que recusa a fé, né? Servidor tradicional, antigão, velho, umas bobeiras, recusar a fé a documento público, velho, eu não consigo nem imaginar o serviço público dessa forma, né? É tanta burocracia, tanta enrolação. Olha lá, ele será notificado, tá? Você vai ser notificado, tu recusou fé, é uma carteira de trabalho, é uma CNH de outro estado, né? É uma certidão de casamento, nascimento emitida por um cartório, né? Tipo, documento público, né, velho? E aí você recusou fé. Você vai ser notificado para comparecer no dia e hora designados pela comissão, tá? E aí, naquela pegada ali, já vai junto contigo as testemunhas, beleza? Que você quer ser ouvida, seu advogado, se você quiser, tá? Pode ser que seja nomeado um defensor dativo, que é o quê? Você não tem advogado, vai lá e nomeia alguém para te defender, beleza? Você pode levar documentos também, ou seja, a gente vai estar instruindo o feito ali, formando uma audiência, tá? Para proceder. E o que vai acontecer, né? Aí primeiro, a gente escuta as testemunhas de acusação, tá? Que é a oitiva das testemunhas de acusação, tem que ser antes de escutar você, antes de escutar o servidor que cometeu, né? Porque para ele poder ter aí o contraditório e ampla defesa em cima do que essas pessoas falaram. Beleza? Aí acabou essa instrução toda, essa parada toda, você vai ter 3 dias para apresentar alegações finais, que é nada mais nada menos do que um documento feito por você ou por seu advogado sobre as suas defesas, tá? Depois que forem apresentadas essas alegações finais para a comissão vai ter 3 dias para fazer seu relatóriozinho de boa, falando, é caso de advertência, é caso de suspensão, é caso de nada, tá? E vai remeter o processo para a autoridade competente aplicar a penalidade. Beleza? Tá bom, mas aí se você recusou enviar documento público ou está sofrendo uma sindicância e não foi localizado, você vai ser notificado por edital, tá bom? No prazo de dias. Cara, deixa eu chutar. Eu vou chutar 15 dias. Mas eu não tenho certeza desse prazo. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulinho lá na lei agora. Artigo 167, né? Princípio da humildade, né? A gente sempre usa esse princípio aqui nas nossas aulas. Pra gente poder ver qual que é essa pegada aqui, mano. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Já aprende a pesquisar na lei de boa, ó. Já fica craque, expert, sinistrão. Moleque doido, moleca doida, cabulosão, cabulosona, botando pra lascar, arretado. 167. A sindicância, não poderá participar, será instaurada, tem competência preliminar, materialidade, poderá ser dispensada, ouvirá testemunha, encerrada. Autoridade, se o indiciado não for localizado, será notificado por edital com prazo de 5 days, 5 dias, galerinha. Bora mudar aqui agora essa parada, meu irmão, minha irmãzinha. Pega aqui a canetinha para escrever. Vem comigo aqui. 5 dias. Cara, rapidão, hein, velho? Publicou no diário, é uma semaninha. Beleza? Aí no final dessa sindicância, a comissão vai fazer o que, né? Na verdade, a autoridade, né? A autoridade fodona recebeu lá o relatório. Agora ela vai ter que decidir se ela vai arquivar ou se ela vai aplicar.
uma advertência ou uma suspensão. Como é caso de sindicância, se for caso de demissão, destituição ou cassação, ela vai ter que partir para a aplicação do PAD, para instauração do PAD, porque como a gente já viu, né? O que acontece aqui? Ele serve para aplicar demissão, destituição ou cassação, né? Demissão, destituição do cargo em comissão da função de confiança, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Agora a gente vai para a nossa questão 75. Para guiar os trabalhos da sindicância e do PAD, é possível a criação de uma comissão especialmente designada para o caso, composta por 3 servidores efetivos, sendo que um deles será escolhido pela autoridade que instaurou o PAD como presidente, e o presidente a posteriori, né, ou seja, depois, em um momento posterior, escolherá um servidor para que seja o secretário. Dentre os participantes, não pode participar aquelas pessoas que tenham interesse na decisão, né? Na decisão. Bem como os parentes do acusado até o 3º grau. Porém, a administração também pode constituir um órgão para as hipóteses de processo, denominado Unidade Permanente de Corregedoria. É isso aí, galera, tá? Ou a gente vai ter uma comissão, ou a gente vai ter uma Unidade Permanente de Corregedoria. Não pode participar os parentes até o 3º grau do acusado, dessas comissões, tá? E, obviamente, o chefe do órgão escolhe o presidente da comissão, o presidente escolhe o secretário e seguimos assim. Ok? Let's go. Processo administrativo disciplinar propriamente dito, galera. Esse aqui que é o cara, esse aqui que é o tal e conhecido e famoso PAD, beleza? E aí, o que acontece, né? De quem que é essa competência para trabalhar nesse processo? Ele vai correr na unidade de corregedoria permanente ou numa comissão especialmente designada. E quais são as hipóteses de aplicação do PAD? Sanções graves, demissão, cassação, destituição, né? Salvo nos casos de abandono de cargo e inassiduidade habitual, que a gente vai ter um rito sumário. O que acontece? Lembra aquele servidor faltoso? Abandono de cargo, faltou 30 dias seguidos. Lembra? A gente já falou sobre isso. Inassiduidade habitual, faltou 120 dias seguidos, né? De forma intercalada dentro de um período de 12 meses, né? Essa galera vai ser demitida, pô. Só que o processo não vai ser um PAD que dura 60 mais 60, vai ser um processo mais rápido. É só isso que você precisa saber. Demissão, cassação, destituição, se for normal é PAD. Agora, se for abandono de cargo ou inassiduidade habitual, não é PAD, pô. Na verdade, é um PAD com rito sumário, né? Porque ele é mais rápido, entendeu? E a gente também vai falar do PAD se tiver obrigação de indenizar. Garante-se ao indiciado contraditório e ampla defesa, né? Contra-argumentar, utilizar todas as provas admitidas no direito. Ciência ao indiciado e seu defensor. A gente tem que dar ciência para todas as ocorrências, todos os atos, inclusive o próprio relatório final. O nome desse rito aqui é um rito mais demorado, é o rito ordinário. O rito ordinário, ele é mais demorado, então ele dura 60 mais 60, como você pode ver, totalizando 120 dias. Ok? E aí, a gente vai ter o envio desse relatório para a autoridade competente. O que acontece? A corregedoria ou a comissão recebeu os autos da sindicância ou expediente instruído. Não, na verdade, né? Era uma sindicância, né? É um expediente. Aí envia para a corregedoria ou para a comissão para começar a trabalhar com o PAD, né? E a gente envia para a autoridade competente para ela instaurar o PAD, né? Por quê? Porque a gente tem que ter uma publicação no Diário Oficial e só a autoridade competente é que vai ter essa prerrogativa, né? Ok? Agora, para coletar a coleta de provas e esclarecimento dos fatos, elucidar os fatos, essa comissão e essa corregedoria, o que ela vai poder fazer, né? O que ela vai poder promover? Colher depoimento, acareação, que é colocar um de frente com o outro, fala assim, fala aí o que você falou na minha cara agora, se tu for homem, se tu for mulher, tem coragem aí?
né, fazer investigações, diligências que entender cabíveis, provas técnicas ou periciais, enfim, o que for necessário para esclarecer. E o servidor tem alguns direitos aí, que é o direito de acompanhar todo esse procedimento, seja pessoalmente ou por meio do seu procurador constituído, seu advogado, requerer provas, né, a serem produzidas. E essas provas podem ser indeferidas, tá? Se o chefe da corregedoria ou o presidente da comissão entender que são provas protelatórias, né, meramente protelatórias, que fiquem enrolando, ou desnecessárias, né? Desnecessárias quando as provas dos autos já forem suficientes para a decisão e não precisar fazer mais provas, tá? E em deferimento da perícia, quando aquele fato que a perícia busca, ele já é um fato incontestável, né? Já está comprovado nos autos. Então, tipo assim, pô, já está comprovado, vai para que uma perícia, né? Para que gastar dinheiro com a perícia? Tá bom? Então, é isso aí. Agora, a gente vem aqui para nossa questão 76, ó. O PAD é o procedimento adotado para apurar faltas mais graves e se desenvolverá... Não tem essa vírgula, né? E se desenvolverá nas seguintes fases: instauração, citação, interrogatório do indiciado, instrução e julgamento. Instauração tem que ter? Tem. Citação tem que ter? Tem também. Interrogatório do indiciado errou, né? Interrogatório vem depois da instrução, eu acho, né? Instauração tem. Intimação pode ser também. Defesa e decisão? Pode ser, saber, né? Instauração, beleza. Citação, interrogatório primeiro do que a instrução. Aí eu fico cabreiro. Instauração, intimação, defesa e julgamento. Cara, difícil, hein? Eu acho que é decisão a última fase. Ó, nossa, é a letra A, ó. Instauração, citação, interrogatório do indiciado, instrução e julgamento. Letra A, tá bom? Aí no PAD. Beleza? Então tá. Aí vamos lá. Citação e interrogatório do indiciado, né? O que acontece? Esse cara aí, né, você que está respondendo o processo lá, vai ser citado e interrogado para falar no processo. Quem vai te chamar para fazer isso é o chefe da unidade permanente de corregedoria ou o presidente daquela comissão especial designada para o PAD. Quando é que vai acontecer isso? Após a instauração do PAD. Instaurou, publicou no diário, você já é citado para interrogatório. Tá? Aí o termo de indiciação do servidor ele será lavrado, né? Um documentinho falando que você vai ser lá, que você vai ser indiciado, por aí, esse documento vai ser publicado, e aí nesse documento vai conter os fatos, o que aconteceu, as circunstâncias, os fundamentos, o dia e a hora do interrogatório, tá? E vai ser ordenado que você seja citado, que você tome ciência daquele processo, vai notificar também todas as autoridades interessadas, como por exemplo seu chefe, tá bom? Você vai ter direito ao contraditório e ampla defesa, né? Contradizer tudo que falaram contra você e utilizar todas as provas previstas na lei. E o seu interrogatório vai ser prestado de forma oral e alguém vai digitar, né? Vai reduzir a termo. Beleza? Se tiver mais de um acusado, esses prazos são contados de forma sucessiva, ou seja, primeiro conta um, depois conta o outro. E se tiver contradição entre eles dois, botam na cara do outro para ver quem é que está falando a verdade. Ok? Como é que pode acontecer essa citação? Ela pode ser pessoal, ela pode ser por mandato, ou ela pode ser por AR, que é aviso de recebimento dos Correios. O mandato de citação, né? Essa cartinha que chegar para tu aí, ó, tem que ter cópia do termo de indiciamento ou seu resumo, para você poder entender no que você está incorrendo, né? Se você mudar de residência, você é obrigado a comunicar, tá bom? Aí o indiciado foi lá e recebeu o mandato ou AR. Aí sabe o que acontece? Tu assina, aí esse mandato depois ele é juntado nesse processo assinadinho para poder comprovar que você recebeu. Você vai ser citado por edital, tá? E nesse edital tem que ter todos os detalhes, ó, deve ter os elementos do mandato de citação. Você vai ser citado por edital, o edital vai durar 5 dias. Se você estiver se ocultando ou sendo ocultado por outra pessoa ou qualquer outro meio fraudulento que dificulte a sua citação. E se você estiver no local incerto e não sabido, 15 diazinhos aí nessa ocasião do PAD. Tá bom? Você terá defensor dativo, que é um servidor com cargo igual ou superior ao seu. Ele vai ser nomeado para te defender. Se você não puder constituir defensor, né? Você não constituiu advogado, você não fez isso dentro do prazo, nomeia defensor dativo para você não ficar sem defesa. Se você não comparecer, né? Você é citado por edital.
né? Você não compareceu quando você foi citado por edital, nomeia defensor dativo para você não ficar sem defesa. Se você recusa se defender, nomeia um defensor dativo para você não ficar sem defesa. E quais são os direitos do seu defensor? Ele tem direito de assistir seu interrogatório, ele tem direito de fazer perguntas, né? Inquirir as testemunhas, mas ele não pode influenciar nessas perguntas e respostas das testemunhas. Logo, ele vai ter que perguntar através do chefe da corregedoria, entendeu? Então aqui, ó, tá aqui seu advogado, seu advogues, tá aqui o chefe da comissão e estão aqui as testemunhas, ó. Certinho? Como é que serão feitas essas perguntas? Bom, essas perguntas vão ser feitas mais ou menos assim, ó. Vem aqui, ó. O advogado pergunta para o chefe pergunta para as testemunhas, aí conseguindo no processo. Ok? Então tá. Agora a gente vem para a nossa questão número 77. A citação poderá ocorrer pessoalmente, via mandato, claro, né? Alguém entregou é pessoalmente. Ou aviso de recebimento também, porque quando ocorrer entrega pessoalmente, né? Você assina lá o aviso. Porém, quando for verificado que o acusado oculta-se para não receber... Peraí, pessoal, apareceu a Juliette aqui. Porém, quando for verificado que a pessoa oculta para não receber... que o acusado oculta-se para não recebê-la ou encontra-se em um local incerto e não sabido, ela pode ser feita por edital, respectivamente nos prazos de 5 e 15 dias. O que acontece? Se você está se ocultando, o prazo é de 5 dias, né? Porque é o meio fraudulento. Agora, se você não está se ocultando, o prazo é de 15 dias, tá? Então tá certinho essa questão, tá dentro dos prazos aí que a gente estudou. Belezinha? Agora vamos lá, agora vamos falar da fase de instrução. A fase de instrução está prevista no artigo 182. Nessa fase, o que acontece? Você vai apresentar sua primeira defesa, que a gente chama de defesa prévia. Você também vai juntar seus documentos e nomear testemunhas no máximo 3. Tá bom? Quem vai fazer isso? É você, né? O indiciado ou o seu próprio defensor. Beleza? Qual que é o prazo que você tem para fazer isso? Você pode fazer logo após o interrogatório ou em 3 dias depois do interrogatório, se não der para você fazer logo após. Beleza? Aí o que acontece, né? As suas testemunhas. Se decorrer o prazo, passou esses 3 dias aqui, ó, depois do interrogatório, você apresentou defesa prévia ou não? A administração tá pouco se lixando. Aí vai inquirir as testemunhas, primeira escuta de acusação. Elas serão inquiridas em local com data e hora previamente agendados, tá bom? Você vai ser citado, vai ser intimado, você é o indiciado e o seu defensor também para acompanhar esse procedimento. E se elas não comparecerem ou se elas o não comparecimento dela e se elas forem encontradas as testemunhas da defesa, o que vai acontecer, né? Você é intimado para em 3 dias indicar novas, entendeu? O que acontece aqui? É a mesma testemunha da defesa, ou elas não compareceram, tu vai ter que mandar nova aí. Vai ter que indicar novas testemunhas em até 3 dias, sob pena de preclusão, né? Preclui, né? Acabou o prazo, você não pode mais repetir esse direito. Você perdeu o momento, a oportunidade processual de realizar aquele ato. Beleza? A intimação das testemunhas vai ser por mandato. Aí esse mandato ele vai ser expedido aí pelo chefe da unidade de corregedoria ou presidente da comissão em 2 vias, porque uma fica com você e a outra é juntada nos processos, né? Uma fica com a testemunha e a outra é juntada no processo. Se essa testemunha for servidor público, o que acontece, né? A gente vai ter a expedição do mandato e o chefe da repartição do órgão é comunicado da hora e do local, tá? Esse depoimento ele é oral, né? E é reduzido a termo, ou seja, alguém vai digitando ali, vai escrever nele. A inquirição, ela é individual, tá? Não ouviram os demais depoimentos, ou seja, as testemunhas não escutam os depoimentos uma das outras. Se os depoimentos forem contraditórios, a gente chama uma para conversar na frente da outra, que é a chamada acareação. Requerer novas diligências e documentos. Você, né, o indiciado, até 24 horas após a inquirição das testemunhas. Então, acabou esse procedimento aqui de inquirição das testemunhas, você tem 24 horas para fazer o quê? Para falar assim, ó, eu quero juntar novas provas, ó, eu quero novas diligências, eu quero uma perícia, quero mais uma testemunha, entendeu? Tu vai poder tentar jogar lá, fazer teu jogo. Você tem 24 horas para fazer isso depois dos depoimentos. E aí, passou essas 24 horas, você vai apresentar sua defesa final, que a gente chama de alegações finais, né, que é um documento, aquelas peças
feitas por advogado. E aí, depois que você apresenta essas alegações finais, em 24 horas, depois de 24 horas, a comissão elabora o seu relatório, ok? A conclusão, né, que ela chegou, ela instaurou, te escutou todo mundo, viu o documento, etc e tal. Aí ela vai fazer um relatório e ela vai mandar esse relatório para a autoridade competente. E aí essa autoridade competente pode acolher ou pode não acolher esse relatório. Se ela acolher, ela vai remeter para o julgamento final. Ok? E se ela não acolher, ela vai pedir novas diligências. Esse relatório feito pela comissão é um relatório circunstanciado, ou seja, é um relatório detalhado, que tem que conter todas as circunstâncias. Ele é um resumo dos fatos, ele tem as provas e tem a conclusão que a comissão chegou. Beleza? Se a comissão chegar à conclusão que o servidor é responsável, tem que estar lá as agravantes, tem que estar lá também... tem que estar lá nesse relatório as agravantes, tem que estar lá as atenuantes e qual dispositivo de lei ou de regulamento que o servidor está ferindo, né? Afinal de contas, a gente não pode falar que ele está ferindo qualquer tipo de regulamento de forma genérica. Beleza? E a gente vem aqui para a nossa questão 78. Na fase de instrução, logo após o seu interrogatório, no prazo de 3 dias, o acusado ou seu defensor poderão oferecer defesa prévia. Beleza? Inclusive indicando provas que pretenda produzir e testemunhas a serem inquiridas. Após a inquirição das testemunhas, ele ainda terá o prazo de 24 horas para requerer novas diligências. É isso, né, galera? Porque você vai ter 2 ocasiões para requerer diligências. A primeira ocasião que você vai ter para requerer diligência é aqui, né? Aqui na sua defesa prévia, você já pode juntar documento. Então, o que acontece, né? Após o seu interrogatório, você vai ter aí oferecer defesa prévia e juntar novos documentos. Só que tu também vai poder fazer isso 24 horas depois da inquisição das testemunhas. Então você vai ter 2 oportunidades de juntar documentos nesse processo. Beleza? Agora, questão 79. Na fase de instrução, além da defesa prévia, o acusado, logo após o relatório da comissão, terá o prazo de 24 horas para apresentar, né? Então, você já apresentou defesa prévia. Você não vai apresentar contestação, você não vai apresentar apelação, nem defesa prévia sucessiva. Você vai apresentar a sua alegação final, beleza? Gabarito é a letra D, né? De Danone, de Duende, de que mais, né? De dente de leite, doce de leite, beleza? Então vamos lá. E a gente vem para a nossa última parte do PAD, que é o julgamento. E o que vai acontecer, né? O julgamento. A autoridade competente recebeu o PAD, ela recebeu o procedimento, ela recebeu o relatório da comissão, tá bom? Então, a competência, né? A autoridade competente vai lá e recebeu o PAD. Nesse momento, ela vai ter 30 dias para julgar. Aplicação subsidiária da Lei 1818, artigo 194, né? Porque a lei é omissa. A lei aqui, nossa, é omissa. Tá bom? E se a autoridade competente julgar fora do prazo, cancela o processo? Não, porque não é objeto de nulidade. Se tiver mais de um indiciado e várias sanções, a competência para julgar vai ser aquela autoridade que aplica a pena mais grave. Então, o que acontece, né? Tem fulano aqui, né? E tem ciclano. O que acontece aqui, ó? Fulano está sofrendo advertência, ciclano está sofrendo demissão, eles têm chefes diferentes. Aí pega o chefe de quem está sendo demitido, esse chefe aqui já vai julgar todo mundo, pô. Eu não vou ficar, né? Foi o mesmo fato, né? Então a gente tem que ter em mente aqui que a gente está falando que foi o mesmo fato, os dois fizeram juntos, só que esse aqui vai ser advertido, esse aqui vai ser demitido. Aí o chefe desse aqui que praticou demissão, ele já aproveita e já faz um processo para todo mundo só, né? Quem pode o mais, pode o menos. Beleza? Se o processo administrativo for procedente, ele vai baixar e publicar a sanção, certo? Vai publicar lá no diário, de boa. Vai remeter os atos para a corregedoria para ela fazer aí o procedimento final, né? Que é o quê? A gente vai intimar o indiciado e o seu defensor, a gente vai remeter os autos aos órgãos competentes, se houver indenização, né? Se não tiver o pagamento dessa indenização, inscrição na dívida ativa. Se tiver um vício considerado insanável, a gente está diante da nulidade total, né? Ou parcial. A gente vai ter que ter o refazimento do processo. Professor, o que seria um vício insanável? Olha lá, a comissão não te intimou, por exemplo, não teve a sua intimação para apresentar a defesa prévia.
que é uma peça lá do processo, vício insanável, entendeu? Porque você é prejudicado, você não apresentou a defesa e a comissão já partiu para o relatório, para a inquirição. Se o réu for revel não comparecer, essa revelia, né, desse resultado vai ser publicado por despacho, ok? Então tá, a gente vem aqui para a nossa questão 80. Após receber o processo, a autoridade competente terá 30 dias para proferir sua decisão, cabendo a ela baixar e publicar a sanção ou remeter os autos para a corregedoria, se for o caso de ressarcimento ao erário como punição, a fim de que o servidor tome ciência. Bem tranquilo, né, galera? A autoridade recebeu o processo, tem 30 dias? Tem, tá bom? Ela tem que fazer o quê? Baixar e publicar a sanção. E aí, se tiver que ressarcir algumas outras coisas, e até para o servidor tomar ciência, ela manda para a corregedoria para que a corregedoria se preocupe com esse trabalho burocrático, né? Para que ela faça esse trabalho burocrático, porque a unidade de corregedoria está ali para isso, beleza? Então tá, aí fica correta a questão número 80. E aí a gente vem aqui para a jurisprudência. De acordo com o STF, o uso de defesa técnica, né, bacharel em direito ou advogado, é facultativo, ou seja, não é uma obrigatoriedade no processo administrativo disciplinar, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui da revelia. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que falta aqui. Beleza, já a gente chega em Seguridade Social, a gente tem revelia aqui agora, né? Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente tem. Nós temos 41 minutos de aula, né? Então a gente vai ver a revelia na nossa próxima aula.